Crês, mas tens muitas dúvidas? Há questões para ti que continuam a ser um verdadeiro mistério? Ou que parece que não fazem sentido nenhum. Então este programa é para ti. Vem desmistificar. Esta é a temporada 2 com 14 programas. Ao longo dos quais iremos tratar 7 temas. Temas que tanto tu como nós queremos ver mais claros. Hoje vamos desmistificar o tema do matrimónio e divórcio, com o Gastão e com a Rosália. Eu sou a Jéssica. E eu sou o David. E este é o Take 1. Bem-vindos ao Desmistificando. Estamos aqui numa casa de família para falar de um tema um bocadinho difícil, o divórcio. Eu sou a Jéssica. E eu sou o David. Já namoramos há quase 3 anos e estamos noivos. Portanto, o matrimónio, o casamento, todos estes temas interessam-nos. Estamos aqui hoje com o Gastão e com a Rosália, que já estão casados há alguns anos, mas têm uma história muito particular. O Gastão é divorciado, são casados um com o outro e ambos participam ativamente na igreja. Bem-vindos! Obviamente nós queremos começar a conhecer-vos, portanto gostávamos que nos contassem a vossa história. Quem é que são? Quem é o Gastão? Quem é a Rosália, em primeiro lugar? É sempre cavalheiro. Foi assim que ele me conquistou, estão a ver? Mantém-se ao longo de 15 anos de casado e é para continuar. Esperamos que sim. É um segredo para manter. Aliás, é o segredo do negócio. Chamo-me Rosália, sou minhota, sou uma mulher feliz, mas começando pelo início, sou filha de dois seres maravilhosos que me ensinaram desde sempre a importância de Deus. E por isso, ao longo de toda a minha vida, esta caminhada nunca foi feita sozinha, foi sempre feita à luz da igreja. Sou casada com o Gastão há 15 anos, 13 anos, 15 anos de namoro. Tenho 3 filhos de coração, fruto da relação com o Gastão, e um filho do coração, que é o Simão, mas falaremos dele mais à frente. E passo a palavra ao Gastão. Também tenho muitas coincidências com a Rosália, como não podia deixar de ser. Também sou filho de 2 pessoas maravilhosas e tenho 4 filhos, um do primeiro relacionamento, que já vamos falar, e 3 desta nova relação. Sou da paróquia do Souto da Carapalhosa e sempre participámos ativamente na igreja, inicialmente por tradição, nos últimos anos, porque assumi por mim próprio esta vontade e esta fé e este caminho de Deus. Ambos fizeram sempre uma vivência cristã em conjunto e individualmente. Como é que foi a vossa vivência cristã da Rosália? Eu comecei por dizer que sou filha de um casal maravilhoso com pilares de fé muito grandes. E isso foi fundamental para o que se seguiu, porque segui toda a linhagem de catequética, o preceito de ir à missa dominicalmente. Fui catequista. Eu entrei em Santarém por volta dos 18 anos para tirar Educação Social. E tinha uma irmã gêmea em que foi a primeira vez que me separei dela. Isso doeu muito. E então foi quando me aproximei ainda mais de Jesus. Comecei a ir à missa todos os domingos, mas com um sentido de vontade de fazer catequese também em Santarém. E assim foi. Também fui catequista durante 10 anos em Santarém. Depois, quando terminei o curso, fui trabalhar para um interparoquial. Na altura, o diretor era o Padre Borges. E foi fácil continuar na linhagem da igreja, porque era necessário fazer um acompanhamento muito perto. Ele convidou-me para ser ministra da Comunhão. Então eu tinha uma participação intensa. Catequista, ministra da Comunhão e com muita fé, obviamente. Quando conheci o Gastão, isto mudou um bocadinho. Vamos ver como é que o Gastão também foi o percurso dele até então. Eu nasci na localidade da Moita da Roda, que pertence ao Souto da Carapalhosa, e fiz o caminho catequético todo na Moita da Roda. E quando acabei a catequese, fiz o crisma, iniciámos um grupo de jovens e fui corresponsável desse grupo de jovens durante 12 anos, até casar. Depois de quando casei, mudei para a localidade do Picoto e aí comecei a dar catequese na paróquia do Souto da Carapalhosa.
tive muitas e boas experiências e também alguns mentores dentro da igreja, nomeadamente o Padre Augusto, que era o diretor da Pastoral Juvenil, e a Graça Lameiro, que hoje atualmente é missionária comboniana na Colômbia. E esses foram os meus grandes mentores para eu traçar este caminho de fé. Então, e em relação ao vosso namoro, certamente, a Rosália disse há bocado que estão juntos há 15 anos? Dois deles são de namoro, certo? Dois deles. Como é que foi o vosso namoro, essa fase? Então, eu estava a sair tinha concluído um processo de divórcio, tinha concluído uma relação, e foi logo um dos meus princípios que eu defini do divórcio, é que eu iria casar o mais breve possível. Não sabia com quem, nem como, nem quando. Mas um dos princípios para uma estabilidade emocional e uma estabilidade pessoal, um dos princípios foi mesmo fazer essa definição. Coincidentemente, eu divorciei-me nos papéis em 14 de maio, lembro-me, porque logo nos Santos Populares à frente veio, através da minha irmã, que conhecia a irmã dela, a Rosália vai contar a história, e já vamos contar como é que aconteceu. Conhecemos-se, eu fui amor à primeira vista, ela já vai explicar, e depois fizemos um caminho, que já vamos explicar também. Deixa-me contar, eu adoro esta parte, que eu sou uma romântica. E então foi muito engraçado, porque eu sou educadora social, a irmã do Gastão é educadora social. A minha irmã gêmea está na Madeira e conhece uma amiga do Gastão. As duas não têm nada para fazer, né? E lembram-se, vamos armar-nos em casamenteiras. Da Madeira, as duas combinam, vejam lá, em um encontro entre a Rosália e o Gastão. Eu recusei até poder, com todas as minhas forças, mas não foi fácil. Quando as pessoas estão convictas, pronto, mas vale fazer-lhes a vontade. E de facto aconteceu esse encontro. Não foi amor à primeira vista, eu não acredito no amor à primeira vista, eu acredito sim em encontros, em caminhadas. Claro que sim, simpatizei com ele é um simpático, é divertido e é cavalheiro, já viram? Claro. E isto, claro que se toma muitos elogios, entre outros. E foi fácil apaixonar-me por ele. Isto só para dizer que às vezes o improvável acontece. Eu acho que devemos fazer uma pausa, porque eu acho que os jovens que nos estão a ver estão assim um bocadinho confusos, porque ouvem-vos falar que estão juntos há 15 anos, mas depois ouvem falar do Gastão do primeiro casamento, mas estou casada com a Rosália há 13 anos. Ok, então existe um divórcio civil, não é? Vamos falar daqui a pouco sobre isso. Então, o que é isto, não é? De repente haver um novo relacionamento porque existe ali uma quebra, ao mesmo tempo com a igreja à mistura, não é? Como é que esse processo... É um caminho que eu costumo dizer que não desejo nem ao meu pior inimigo, porque é um caminho que não é fácil para nós, não é fácil para quem corta esse relacionamento, não é fácil para os familiares, nem para uma estrutura que também já vinha com 7 ou 8 anos de casamento e ainda por cima numa localidade tão pequena. Portanto, uma relação já com tempo investido e com tempo, com filho, com um filho e com muita dinâmica. Eu pertencia à junta de freguesia, era catequista, na comissão da capela, estava muito envolvido na sociedade, na comunidade, e era uma questão que não se punha, e costumavam dizer que era um casal modelo, e que isso acaba por pode ser num momento, mas na verdade esse é um caminho também que tem que se fazer para para ser um casal modelo, mas há muitas vicissitudes que acontecem e que depois fazem fazer caminhos diferenciados. Então, antes aqui, se calhar, de avançarmos mais e aprofundarmos mais este tópico, se calhar devíamos fazer aqui alguma definiçãozinha de conceitos, para começarmos, para os jovens também perceberem o que é, o que é que não é e como é que se chama as coisas pelos nomes. Portanto, eu acho que primeiro gostava de perguntar-vos, e acho que vocês vão saber responder, casamento
matrimónio é a mesma coisa, não é a mesma coisa? Excelente pergunta, David. De facto, é importante esclarecer isso lá em casa. Casamento existe na lei civil e há também o descasar, que é o divórcio. Tranquilo, há o casamento por civil. Muitas vezes acontece quando nós temos fé de casar pelo civil e também pela igreja. Aí ganha outro peso. E é isso um outro nome, que é sacramento do matrimónio. Lembrando, sou catequista, adoro. Lembrando, quantos sacramentos é que são? São 7. O matrimónio é um desses sacramentos. E tem que ser levado a sério. E às vezes mas há condições e imprevistos, que foi o que aconteceu com o Gastão, que por vezes, mesmo levando a sério, não correm bem. E o Papa Francisco, sabendo disto, e esta minoria que inicialmente não era levada a bom porto, começou a ter alguma atenção do Papa Francisco, começou a haver muitos recasados. Eu vou fixar esta questão do recasado. Porquê? Perguntavas divórcio. Na igreja não há divórcio. Há segunda união. Há recasados. Ou seja, o Gastão está casado pelo matrimónio, sim, pelo civil, já não está casado com a primeira esposa, está apenas comigo. Casado por civil, pode casar 2, 3, 4, 5, whatever, quantas forem. Não há limite. Pelo civil. Pela igreja, uma e só. E voltamos ao início. O que é que diz a Bíblia? O que é que diz Jesus sobre o divórcio? Eu estou a ler a Bíblia e recomendo. Há várias maneiras de ler a Bíblia e, de facto, lá está a razão, está a explicação. Não separe o homem o que Deus uniu. Quando nós casamos pelo matrimónio, algumas das leituras que são ouvidas nesta cerimónia de sacramento matrimonial é exatamente isso. É que vocês vão ser, Jéssica e David, vocês vão casar, preparem-se, vocês vão ser um só. Como é que dá para separar? Não dá. Voltando então, o Gastão está casado pelo matrimónio com a primeira esposa e vai estar até que um deles parta para o céu. É mesmo assim. Porquê? Porque não há separação, não há divórcio. Então o Papa Francisco criou um documento extraordinário, que é a Carta Apostólica Alegria do Amor, que eu recomendo a todos os jovens antes de casar e depois manterem esse livro por perto, porque lá dá muitas dicas importantes sobre o que é o casamento. E queres acrescentar mais? Queres? Fundamentalmente é isso. O casamento é civil, matrimónio é pela Igreja. Há um acordo com o governo português em que a Igreja Católica pode celebrar o casamento também, juntamente com o matrimónio, e nesse momento é válido. Basicamente é isto. A Rosália tocou aqui num ponto que é o divórcio. O divórcio versus a nulidade, ou seja, na Igreja efetivamente não há divórcio, mas há nulidade do matrimónio, certo? Vocês conseguem nos explicar aqui quais é que são as diferenças e, acima de tudo, as consequências? Ou seja, o que é que muda? Uma pessoa casou, conseguiu a nulidade do seu matrimónio, como é que ficou? O que é que aconteceu? O que é que se passa? Então, quando, depois de tentar tudo e mais alguma coisa para manter a relação, e há muitos motivos para as relações, se todos não muito válidos, mas pronto, as consequências da vida fazem-nos seguir caminhos opostos, muitas vezes sem retorno. Quando isso acontece, pode haver um divórcio pelo civil e, se houver algumas razões válidas, poderemos chegar ao ponto de apresentar ao Tribunal Eclesiástico algumas razões para justificar que aquele matrimónio não foi válido porque anteriormente tinha subjacente algumas questões. E é que, sendo o casamento também um contrato, no fundo, falando assim juridicamente, esse contrato deixa de ser válido porque estava viciado à partida com algumas, e agora o David vai-me perguntar, então, algumas razões para que o divórcio seja válido. E isto é importante saber estas razões. O divórcio não, a nulidade. A nulidade, neste caso. O divórcio basta a gente pagar e está feito. Exatamente, isso. Portanto, o divórcio como o casamento, basta pagar e está feito. Tanto o matrimónio como a nulidade são caminhos que temos de percorrer, não é? Muitas vezes há alguns pontos que não são falados no
antes do casamento. E uma vez que vocês vão casar e têm agora ainda um período, que eu já sei, um período de alguns meses até casarem, é mais um item para vocês discutirem entre vocês antes de casar. Quais são esses 2 ou 3 argumentos que me recordo aqui? Por exemplo, não querer ter filhos. Um de vós não querer ter filhos. Quer dizer, o matrimónio pressupõe casai e multiplicai-vos, e chega-se ali a um ponto, um deles diz: eu não quero ter filhos. Isso é uma razão muito válida para invalidar. Agora, imagina que um dos que se vai casar, um dos noivos, tem uma relação, porque, por exemplo, foi à Angola e tem lá um filho, e que nunca transmitiu a esta nova relação que teve essa relação ou que teria essa duplicidade. Também é uma das razões que viciou esse contrato. Na verdade, o meu casamento foi válido, teve todas as razões, teve todos os itens válidos, não havia razão nenhuma para nulidade do casamento. Ou seja, o Gastão foi verificar essas razões e não havia nenhuma que se encaixasse para o Gastão obter a nulidade desse primeiro matrimónio. Exatamente. Eu ia pegar nesse ponto, porque foi um caminho que vocês fizeram através de um desafio muito particular, não é? E nós, tenho certeza que os jovens estão muito interessados nessa parte. Assim, só assim um amirezinho de vocês explicarem que proposta foi essa. Então, voltando, para responder à tua pergunta, Jéssica, quero voltar só um bocadinho atrás. Ora, reparem, nós os dois, como dissemos há bocadinho na apresentação, éramos dois muito interventivos na fé, na catequese. A partir do momento em que começamos a envolver-nos, nós começamos a perceber que a Igreja não está preparada para lidar com estes recasados, estas novas uniões. E o que é que acontece? Há 15 anos atrás, era completamente arredado, olhado de lado. Nós não sentimos isso, de facto. A verdade é essa, não sentimos. Sim, isso também dependerá de comunidade para comunidade, mas mesmo a própria estrutura da Igreja fazia um pouco isso, não é? Não estavam preparados para vos acolher. Há padres que ainda olham de lado. Porque temos que respeitar, são opiniões. Na Bíblia não está claro, Jesus também diz que o divórcio não existe. E por isso há padres que mantêm essa postura mais tradicional e nem está bem nem está mal. O que é? O Papa Francisco, sentindo esta necessidade e esta minoria a passar cada vez maior, a ficar cada vez maior, sentiu a necessidade de então, não, vamos lá ver, vamos começar a olhar para esta periferia, para estes que sofrem. Então surge aqui uma carta, que é a carta... não era isso que eu queria dizer. Era aquele livro que eu vos mostrei, O Amor, a Alegria do Amor, que eu recomendava. E desse livro, dessa carta apostólica, é que depois sai uma nota pastoral que foi desenvolvida pelo nosso bispo de Leiria Fátima, do António. E essa nota pastoral é que é o tal processo que a Jéssica dizia. Quando é que ele surge? Ele surge em maio de... 13 de maio de 2018. Eu sou muito boa em datas, como vocês veem. E... mais tarde é-nos dada a conhecer pelos nossos compadres do nosso filho e que nos diz, olha, há esta nota pastoral do Bispo D. António de Leiria, não existe em todas as dioceses, vamos já deixar claro, não existe, porque cada bispo tem autonomia de lidar com este conselho, esta recomendação do Papa Francisco. Felizmente, cada vez mais são os bispos que o fazem. O D. António fê-lo e sai uma nota pastoral com um nome magnífico, que é O Senhor está perto de quem tem o coração ferido. Toda esta nota pastoral tem 5 etapas. É um processo de discernimento, uma caminhada, ao longo do qual nos convida a olhar para o antes, que neste caso, antes do primeiro casamento, depois para o nosso namoro, se ele foi sincero, se ele me contou tudo, se foi aberto, Rosália, sabes para o que tu ias, essa parte é falada, e depois olhamos para o agora. Como é que estamos a lidar com isso? Se nós sabíamos que quando namorávamos, tínhamos esse acompanhamento de padres, amigos e orientadores que nos disseram logo, vocês a partir do momento em que casarem por civil, que ficam completamente arredados de 2 sacramentos fundamentais. A comunhão e a reconciliação. E isto doeu muito. Depois, com esta pastoral, é que depois a coisa foi trabalhada. Eu ouvi dizer, um passarinho assim contou-me, que existe assim, houve logo no início uma esperança da Rosália que isso iria mudar. Conta lá essa história, Rosália, que eu acho que os jovens vão adorar
essa história. Quem me conhece, os meus amigos sabem que eu sou extremamente positiva. E então eu dizia isto para o Gastão. Quando casámos, nós sabíamos desta nota que já nos tinham alertado, e eu dizia ao Gastão, a igreja, claro que é toda ela uma história, uma tradição, tem muito que seguir regras, tem que seguir regras, pronto. Mas eu acredito que as regras podem mudar e, apesar de eu ser positiva, vão demorar tempo, e acredito sinceramente que as coisas vão ser olhadas de outra forma, porque têm mesmo que ser, e há um mundo a mudar. E dizia para ele, em tom de brincadeira, olha, lá para os nossos 80 anos nós ainda vamos comungar muitas vezes. Esta nota pastoral que nos permitiu voltar aos sacramentos de reconciliação e da comunhão, eu vou-vos dizer, se eu ainda não tinha 40, então, parabéns para a Igreja continua a ser flexível, continua a olhar para as periferias. O Papa Francisco está muito atento para estas situações que estão fora do normal. Volto a dizer, casar é uma vez. A nulidade é evitar, porque também é um processo doloroso. Nós não chegámos a esse processo de nulidade porque não havia condições no casamento do Gastão e eu não vou poder casar por matrimónio. Fico feliz. Claro que vocês imaginam que não. De facto, achei muito interessante o termo recasados, porque lá está, na igreja, e achei piada teres referido isso agora, nós não casamos uma segunda vez, porque se anulamos o matrimónio que temos, estamos efetivamente a voltar-nos a casar, mas é que só existe aquele matrimónio para nós, porque o outro foi anulado. E eu acho que isto é um assunto, sem dúvida, muito interessante. Não sei se o Gastão tem alguma coisa que queira acrescentar a este tópico. Mantemos esta questão. O casamento é civil, o matrimónio é um dom, é um sacramento religioso e temos de respeitar um e o outro. Quando estamos aqui a falar de recasados, é os casados de civil. Foram divorciados no civil e voltaram a casar no civil. Sendo que eu quero aqui, desmistificando, que não é um processo fácil, não é emocionalmente fácil, não é socialmente fácil e é de todo provável que tentemos tudo até chegar a este caminho sem retorno. Porque nós nos negócios costumamos dizer é melhor ter um cliente na mão e tratá-lo bem do que ir abandoná-lo e ir buscar outros clientes. Aqui no casamento é a mesma coisa. Sou adepto do casamento, sou fundamentalista do casamento e sou fundamentalista que devemos fazer tudo para manter a nossa relação, exceto se não for mesmo de todo possível. E aí a Igreja também tem um caminho para essas pessoas. Sobre esse caminho que nós vamos a seguir continuar a falar, acho que isto merece que nós continuemos aqui a discutir mais um pouco. E a desmistificar, acompanhem-nos não é? a seguir a desmistificar isto no Take 2. Até já. Vamos lá.